quero trazer nessa manhã um pensamento ao seu coração, para que possamos entender a palavra de Deus, entender todas as coisas e principalmente saber do amor dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você sabia que Deus te ama? Deus te ama, Deus sempre te amou e Ele sempre irá te amar. Nós somos alvos desse grande amor, o grande amor de Deus. Eu quero compartilhar nessa manhã algo ao seu coração. Quero compartilhar a palavra que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Se você trouxe a sua Bíblia, senão você também pode acompanhar aqui pelo telão. A palavra de Deus diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? O senhor quer que a gente vá tirar esse joio? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Até aqui o texto da palavra de Deus. Jesus falando por parábolas, ele começa a explicar algo aos discípulos, a cada um de nós. E normalmente a gente, ao ler a Bíblia, muitas coisas a gente não entende prontamente. A gente ouve, mas não sabe a profundidade da palavra. A palavra é muito profunda, ela é falada, ela é lançada e vai além daquilo que a nossa mente consegue compreender. Vai muito mais além. Por isso, Jesus, sabendo que nós precisamos compreender melhor, Ele mesmo explica o significado dessa parábola. Mais adiante no texto, Jesus ele explica o significado, a partir do versículo 36. Então, vamos continuar a leitura. Jesus continua falando. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Explica para mim, eu preciso entender. Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que o faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Essa palavra de Deus é tão tremenda, é tão poderosa, é tão forte. Jesus, ele está falando ali, contando a todas as pessoas. Ele fala essa parábola, depois ele chama os seus discípulos e explica mais detalhes, para que todos possam entender. A parábola, queridos, é uma história contada. É uma história contada para explicar uma verdade
mais complexa. Uma verdade que a gente ainda não consegue entender. Por isso Jesus falava por parábolas, para que a gente pudesse entender. Ele estava ali ensinando aos seus discípulos o Evangelho através de parábolas, dessas histórias. São conceitos muitas vezes difíceis da gente entender. Por isso Jesus usava essa técnica, essa tática, esse jeito de fazer. Na verdade, ele estava expressando ali detalhes do dia a dia, coisas que era mais fácil deles entenderem, deles compreenderem, para aquilo ser colocado em prática nas suas vidas. Então, as parábolas são pequenas histórias, histórias mais curtinhas, para representar algo muito maior. As parábolas, por trás das parábolas tem algo muito mais profundo, muito mais intenso. Quando Jesus está falando ali por parábolas e falando sobre o joio, sobre o trigo, ele está falando sobre plantação, ele está falando ali sobre o cultivo. Era uma linguagem muito próxima a eles na época. Falar sobre as coisas do dia a dia. Eles estavam ali semeando, plantando, colhendo, eles sabiam como isso funcionava. Talvez hoje não seja tão fácil explicar através da agricultura. Hoje tem muitas pessoas, a gente vê algumas crianças, nunca comeram fruta no pé. Aliás, nem sabem qual é o pé do quê. Passa assim, isso aqui é pé do quê mesmo? Eu não sei. Não entendem, não agora já é mais difícil para entender através dessa prática da agricultura. Eu já contei aqui uma vez, eu falei assim, um amigo meu, a gente estava comendo jabuticaba, e ele chegou assim, onde você pegou isso aí? Eu falei assim, ali no pé, tem um pé ali. Ele ficou olhando para cima assim, eu não estou vendo nenhuma, não tem jabuticaba aqui. Eu falei assim, olha aqui no tronco, está cheio aqui. É aqui que nasce, eu não sabia, eu pensei que era lá em cima. Então as pessoas não estão acostumadas a ver de onde a fruta vem. E ali Jesus ele estava falando sobre o joio, sobre o trigo, aquilo caía com uma clareza ímpar para eles. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando ali ao mostrar essas coisas. Jesus estava falando do reino dos céus. Ele não estava falando sobre agricultura, sobre plantio. Ele está falando sobre o reino dos céus. Sobre reino. É sobre isso que Jesus está falando. Assim, mas deixa eu tornar mais fácil para vocês. Olhem isso. Olha aqui essa plantação. Olha esse trigo, olha esse joio. Talvez assim vocês compreendam. Talvez assim vocês entendam melhor. E nesse texto, aliás, nesse capítulo, Jesus está falando de diversas parábolas, diversas. Aqui mesmo em Mateus 13, ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda, ele fala sobre a parábola do fermento, ele fala sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, tantas coisas. Nessa mesma conversa, nessa mesma exposição, Jesus foi contando tudo por parábolas. Hoje nós vamos ficar nessa parábola. Eu creio que só se a gente começar a falar sobre todas elas, cada uma delas dá algumas ministrações, porque são coisas tão tremendas da palavra de Deus sendo revelada aos nossos corações. Mas Jesus, ele ia falando por parábolas, para que se cumprisse o que a Bíblia diz. A Bíblia alega e diz, revela para nós, que era através de parábolas. Em Mateus 13, 34, diz assim, quando Jesus estava falando sobre as parábolas mesmo, ele vai explicando, ele diz assim, Jesus falou todas essas coisas, essas parábolas à multidão, nada lhes dizia, sem usar alguma parábola. Tudo que ele falava, deixa eu pegar outra versão aqui que acho que está melhor. Todas essas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia se não fosse por parábola, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Era o que o profeta tinha dito. Ele falou assim, eu vou falar por parábolas, para que se cumpra toda a palavra de Deus.
E nessa parábola do joio e do trigo, alguns chamam de parábola do joio, outros parábola do trigo, ou juntam os dois no mesmo nome. Mas enfim, nessa parábola, Jesus está trazendo uma palavra dura de se ouvir. Ele mesmo diz, dura é essa palavra, mas quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir essa palavra? Amém? Você quer ouvir essa palavra? Senão a gente para aqui e encerramos já. Você quer ouvir? Amém. Então vamos falar. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre esse texto. E o título para essa mensagem é: Você é trigo. Você é trigo. Fale para a pessoa que está do teu lado: Você é trigo. Para não fazer acepção de pessoas, fale para a pessoa do outro lado: Você é trigo. Amados, nós estamos aqui no meio de uma plantação de trigo. Só tem trigo aqui. Algo tremendo, algo maravilhoso. Pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Amados, nós somos esse trigo. Nós somos nós. Jesus está falando ali nessa parábola sobre aquilo que o Filho do Homem, e Ele mesmo se identifica: eu sou o Filho do Homem, mostrando a condição da humanidade que Ele veio como homem. Ele diz assim: o Filho do Homem veio para fazer isso, veio semear nessa terra. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo assim: eu vim aqui para semear. Esse é o meu propósito. O propósito do reino é que eu esteja aqui e eu possa lançar uma boa semente. Eu possa lançar essa semente sobre a vida de cada um. Nós somos, amados, você é a pessoa que produz fruto no reino. É você quem produz fruto no reino. Nós fazemos a diferença. Quando a Bíblia diz que todo mundo aguarda, anseia com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, é isso, a manifestação daqueles que têm a boa semente, daqueles que produzem algo. O fruto, ele é relativo àquele que tem a presença do Espírito Santo dentro de si. O fruto é a expressão do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Nós produzimos um fruto. E qual é o tipo de fruto que nós temos produzido? Qual é a semente que tem entrado em nós? Eu creio que seja essa a reflexão que cabe a nós. A gente precisa florescer manifestando o fruto dentro de nós, o fruto do Espírito dentro de nós. Nós precisamos olhar lá para dentro, para a essência, para aquilo que está dentro das nossas vidas. Mas isso fala de caráter, de transformação de vida. Não tem como nós nos expormos à palavra sem que isso gere uma mudança dentro de nós. A nossa condição, o nosso caráter, o caráter representa aquilo que nós somos, na nossa essência. E quando o Espírito Santo entra em nós, ele gera essa mudança, para que a gente possa ser a habitação do Espírito. Para que a gente possa ser esse templo, esse lugar onde o Espírito Santo está e permanece para sempre, em todos os momentos, em todas as situações. Tem pessoas que aceitam Jesus, entregam suas vidas para Jesus e não tem mudança, não muda, continuam fazendo as mesmas coisas. Mas tem que gerar uma mudança, aquilo que nós vamos florescer, aquilo que nós vamos querendo ou não demonstrar, tem que ser algo tremendo, tem que ser algo que vem dessa boa semente. Afinal de contas, foi Ele quem colocou essa semente em nós. Ele colocou essa semente em você. Você crê nisso? Ele colocou uma semente, uma boa semente, dentro de cada um de nós. Jesus falando com os discípulos assim: vocês vão ser conhecidos por causa do amor que está dentro de vocês. Vocês serão conhecidos por isso. Amados, quando a gente não consegue expressar e manifestar o amor de Deus, quando as pessoas não veem isso nas nossas vidas, tem alguma coisa errada. É momento de ficarmos atentos
de nos antenarmos, dizer assim, espera lá, o que está acontecendo? Por que eu ainda não consigo chegar nesse ponto? Qual é a minha dificuldade? Por quê? Nós precisamos procurar manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Nós estamos aqui com esse propósito, manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa interna. Normalmente a gente pensa nas coisas externas. Isso aqui está ruim, isso aqui não está do jeito que eu quero, eu queria que fosse de outro jeito. A gente só pensa nas coisas externas. Eu não gosto muito disso. A gente só vai reclamando, murmurando. Eu estou sem dinheiro, que horrível, que não sei o quê. Tudo com relação a coisas externas. Só que a manifestação do reino é dentro de nós. É dentro das nossas vidas. É ali. É nesse lugar. Muitas vezes nós estamos perguntando, o que será que o reino pode fazer por mim? Se eu for na igreja, o que será que isso vai me dar? E não é para isso que a gente busca a igreja. Não é para isso que a gente busca a Deus, principalmente. Não é por aquilo que Ele pode me dar. A gente busca Deus olhando para as mãos dEle. O que Ele vai me dar agora? Eu quero ver o que Ele vai... Não. É entrar num lugar mais profundo, de relacionamento mais intenso. Essa busca por coisas que nos cercam não é a manifestação do reino. Não é isso que é manifestar o reino. O grande encontro é estar na presença do Rei. O fato de estarmos no reino é de você estar na presença dEle. É isso que importa, acima de tudo, é esse encontro. A manifestação da sua espiritualidade, da minha espiritualidade, não são as coisas que eu trago, que eu conquisto. Isso aqui eu conquistei tal coisa, eu começo a relatar as minhas conquistas. Não são as coisas materiais. É muito mais profundo que isso. Nós como homens, como pessoas, nós olhamos a aparência. Nós somos tão focados na aparência. A gente olha e já faz um retrato, já descreve, já imagina e já vai longe. A gente não vai para a essência, a gente fica só na aparência. Mas tem um ditado que diz que as aparências enganam. As aparências enganam e mesmo assim a gente continua acreditando nas aparências. A aparência impressiona muito mais do que a essência. A gente não vai lá dentro. A gente não vai nesse lugar mais profundo. Por isso a gente é tão enganado. Às vezes a gente fica assim, por que eu fui enganado? Nossa, como é que pode me enganar tanto tempo? Porque você olhou a aparência, só por causa disso. Quando você olha lá para dentro, quando você vê a essência, é diferente. Quando você olha a aparência, você só vai ver o que a pessoa quer mostrar de si mesma. Não é assim? A gente libera, a gente faz uma imagem, não é? É uma imagem. Eu faço uma imagem de quem eu sou. E eu posso até usar várias técnicas para isso. Para mostrar quem eu sou. Para que as pessoas fiquem impactadas com aquilo que eu sou. Tem pessoas especialistas em enganar. Elas são especialistas nessa área. Elas sabem, olha, se você fizer tal coisa, se você falar... isso vai causar um impacto. Isso vai mostrar... Não é por aí. É algo lá de dentro. A maior evidência de que o Espírito Santo está em mim, em você, não são os milagres que vivemos. Não são os milagres. Mas aquilo que eu penso, aquilo que eu produzo. Os milagres são frutos. Não são frutos de homem, mas são frutos de Deus. É o agir de Deus. O milagre tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. É o agir dele. E Deus pode agir em qualquer lugar. Ou você acha que não? Deus pode agir em qualquer lugar. Ele pode fazer milagre em qualquer lugar, no meio de qualquer pessoa. Ele vai e faz. É Ele. Nós temos que crer. É o agir dele. A palavra de Deus diz assim.
Jesus falando para mim e para você. Está lá em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como assim? Nem todo que chega e diz, Senhor, não basta eu só dizer, o Senhor é meu Senhor e pronto. Não, nem todo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Olha o risco de olharmos a aparência, amados. Por isso que Jesus, ao falar da parábola do joio e do trigo, ele diz assim, a aparência é muito parecida, o jeito é muito parecido, confunde. É fácil de sermos confundidos. Mas espera um pouco, você vai ver a diferença. Você vai perceber. Amados, quando nós temos o Espírito Santo, isso nunca vai trazer confusão. Ele está dentro de nós, é Ele que manifesta, é Ele que fala, é Ele que ensina, é Ele que mostra todas as coisas. Nós podemos crer. O Espírito Santo, Ele entra em nós, Ele mostra o nosso caráter, Ele mostra para nós mesmos. Ele mostra algumas coisas e fala assim, você precisa mudar isso. Às vezes a gente já está até conformado. Eu sempre fiz desse jeito, eu sempre conduzi dessa forma. Você diz, muda lá dentro, é tempo, é possível mudar. Mas o Espírito Santo mostra e Ele transforma até o nosso pensamento. O nosso pensamento pode ser mudado. O nosso jeito de ver as coisas pode ser mudado. E é Ele quem faz, o poder dEle é infinito. Ele pode fazer todas essas coisas. Por isso que Jesus disse que nós precisamos ter um coração, um solo fértil. É nesse lugar que Ele quer entrar. É nesse solo, para que a gente possa viver essa terra fértil. É o que diz a palavra, nós somos essa terra. Por isso que Ele diz, é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Nós somos o campo. Nós somos esse lugar. Essa parábola diz que o trigo e o joio são iguaizinhos. Se você olhar ali, na hora que está germinando, é muito parecido. Você vai confundir. Por isso que Jesus, Ele expressa através da semelhança e contraste. É disso que a palavra está falando. Das nossas semelhanças e do contraste, para que a gente possa entender. O joio, amados, ele é uma planta, ele vai dar todo ano ele vai gerar, ele vai produzir da mesma forma que o trigo. É um talo rígido, cresce até 1 metro de altura, essa altura de um joio. E ele é conhecido, o termo técnico para o joio é Lolium temulentum, esse é o nome dele, né? Joio é mais fácil, né? Ele é tão parecido com o trigo que ele é conhecido como o falso trigo. O falso trigo, ele tem a mesma aparência, mas só que ele é uma erva daninha. É uma erva daninha. Ele faz coisas, a função dele é tão terrível. Embora os primeiros estágios, ele seja muito parecido, a gente não consegue identificar tão fácil. A gente não consegue tirar. A diferença só vai acontecer no momento da colheita. É ali que vai ter a diferença. Ali nós vamos perceber. E os trabalhadores, eles estavam ali e falaram assim, vamos tirar, vamos arrancar. Quer que eu vá lá? Eu arranco tudo fora. Eu tiro tudo lá. Jesus disse, não é para fazer nada. Não é para fazer isso. Deixa a coisa caminhar. Deixa caminhar mais um pouco. Depois você vai identificar exatamente quem é joio e quem é trigo. É assim no reino de Deus. Jesus está explicando o reino de Deus, diz assim, no reino de Deus é assim. Não se precipite, não saia arrancando. Porque às vezes a gente fala assim, não, tem pessoas que são joio, tem pessoas que são trigo, então vamos tirar o joio, vamos arrancar fora. Esse joio vamos tirar fora. Não, caminha. Vai caminhando. Existem mudanças nas nossas vidas.
Deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Algumas constatações nessa parábola são bem óbvias, muito óbvias. O Filho do Homem semeia, Jesus semeia, mas ele diz que o inimigo também semeia. O inimigo também lança sementes. Amados, nós estamos expostos todo dia a sementes. Assim como Jesus lança semente nas nossas vidas, o inimigo também vai lançar sementes. Ele semeia. E como semeia, né? Ele trabalha muito. Trabalhador o bichinho. Ele semeia muito. Ele vai semeando. E a semente dele é essa semente ruim. É o joio. Muitas vezes nós temos sido solo fértil para uma semente que não deveria estar sendo semeada em nós. Nós aceitamos algumas sementes que em hipótese alguma deveriam entrar. E na hora a gente até aceita, fala assim, mas é tão parecido. A semente é parecida, ela está crescendo e ainda continua parecido. Ainda continua igual, não vejo muita diferença. Mas vai chegar um momento que a diferença vai ser perceptível. Por isso que a gente precisa receber a palavra. Nós estamos conversando aqui semana a semana sobre a palavra de Deus. Olha, a palavra diz isso, a palavra mostra isso. Nós podemos caminhar assim. Aliás, devemos pôr em prática isso. Porque uma coisa é a gente ouvir, de repente você fala, não, eu já ouvi tanto, eu já conheço tudo isso. Tá, e agora? E pôr em prática? Ah, não, daí já é um pouco mais complicado. Aí já está querendo muito, né? Mas a gente vai trazendo uma direção, uma linha para caminharmos como igreja. É dessa forma, nós entendemos assim, a palavra diz isso. A palavra, o trigo, aquele que é semeado em nossos corações, fala exatamente isso. Nós vamos apontando um caminho a ser trilhado. E algumas pessoas vêm, não, mas eu acho muito simples. Eu acho muito simples isso, que palavra simples. Pois é a palavra de Deus, ela é simples, mas ela tem poder, ela tem um efeito, e ela vai gerar esse efeito. Se a gente se confundir e falar assim, não, aqui ela tem uma aparência melhor, tal, eu vou me enganar. Muito provavelmente eu vou ser enganado, porque eu estou olhando só a aparência, eu não estou olhando lá na profundidade, eu não estou vendo além. Por isso que nós, ao falarmos, nós vamos sempre falar com base bíblica. Vamos buscar a base bíblica, vamos buscar a presença do Espírito Santo, Ele revela, Ele mostra. Tantas pessoas já vieram conversar comigo, eu falei assim, olha, a Bíblia diz isso, mas eu não consigo entender. Então vai orar, busca o Espírito Santo, Ele vai te convencer. É Ele que vai te convencer, eu não tenho como te convencer. Eu não preciso pôr nada na tua cabeça. É o Espírito Santo que faz. É Ele, por isso nós precisamos dEle, precisamos conhecê-lo, identificar quando é Ele que fala, identificar quando Ele fala, amados, e Ele fala, Ele usa momentos tão tremendos para falar. Às vezes você vai lá assim, prepara para falar alguma coisa e tal, chega na hora o Espírito Santo diz, não é isso que eu quero que você fale, não é isso. Eu falei assim, tá bom, e agora? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um casamento. Eu estava tudo pronto, tal, o roteirinho na mão, tudo certinho. Chegou na hora do casamento, o Espírito Santo falou assim, usa um outro texto. Eu falei, não. Eu estava fazendo até em parceria com eu estava fazendo a parte eu estava fazendo a parte religiosa e tinha um juiz de paz que ia fazer a outra parte. E o juiz de paz era novinho. E ele falou assim, como é que você faz, como é que você prepara tal? Eu falei assim, na verdade a gente prepara, mas eu falei assim, acabei de mudar. Eu falei assim, eu não acredito, você mudou agora? Eu falei, mudei. Por quê? Eu falei assim, porque o Espírito Santo mandou mudar. E eu mudei o texto que eu ia ler. E eu comecei a fazer o casamento, daqui a pouco o pai do noivo, chorando. Não parava de chorar. Normalmente são os noivos, né, que choram, mas ali era o pai do noivo. E ele gaúcho. Terminou o casamento, ele veio e falou, mas bate, você viu que gaúcho também chora, né? Eu falei, você imagina que sim. Eu falei assim, só não entendi, né? Ele falou assim, sabe o que foi? Quando você começou a falar aquele texto, foi o texto do meu casamento.
Aquele texto foi usado no meu casamento. Quando eu vi usado no casamento do meu filho, eu falei assim, não é possível. Quem que contou para ele? Quem que sabia? Ele falou assim, quem foi? Foi meu filho que te contou? Eu falei assim, não, eu não falei com o teu filho, eu não sabia. Ele falou assim, e por que você mudou? Eu falei assim, porque o Espírito Santo mandou mudar. Ele mandou usar esse texto ali, na hora. Amados, é isso que a gente precisa ter. Essa leveza para ouvir e ser direcionado pelo Espírito. Ele vai te mostrar. Creia nisso, creia nisso. Essa semente sendo lançada sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. E Ele faz. Muitas vezes a gente quer algo mais impactante, mas tantas vezes é na simplicidade. Naquela coisa que vem direto do trono. É assim que acontece. A gente não percebe. Percebe como muitas vezes a gente resiste àquilo que vem de Deus? Eu imaginei que ia ser de uma outra forma. Eu imaginei que era tal coisa. A gente tem ouvido seletivo. A gente deixa o nosso ouvido, algumas coisas a gente ouve, as outras a gente faz questão de não ouvir. Não percebi. Não era para mim não. Acho que era para você. Aquilo lá estava falando com você. Mas a gente precisa receber a palavra. Ela entra em cada um de nós. A gente não consegue identificar sementes. A gente não identifica sementes prontamente. Temos dificuldade para entender as sementes de Deus na nossa vida. Nós somos o alvo da semente, tanto da semente de Deus, como da semente do maligno. Ele vai lançar sementes sobre todos nós, sobre cada um. E o lugar de disputa é o nosso coração. É ali que a semente vai entrar. Tanto Deus como o inimigo querem o nosso coração. Deus quer o teu coração. Um coração rendido. Por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele jamais despreza. Nós temos que ter esse coração, porque estou dizendo assim, Senhor, esse solo aqui pertence ao Senhor. As sementes que eu quero que entre aqui são as suas sementes. Existe essa disputa pelos nossos corações. O teu coração é disputado. O teu coração é disputado todos os dias. Todos os dias nós temos o nosso coração. Por isso o salmista, ele vem e diz assim, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração. Eu escondi ela, para eu não pecar contra ti. Eu não quero pecar, Deus. Por isso essa palavra estava ali, num lugar bem seguro, onde ninguém vai poder tirar. As sementes estão disputando cada um de nós. As sementes disputam você. Tanto o joio como o trigo. Tanto o joio como o trigo disputam a cada um de nós. E muitas vezes a gente fala assim, não, sabe o que é? É por causa da tentação. O diabo tem me tentado em tantas áreas, em tantas coisas. A palavra de Deus diz no livro de Tiago 1,13 diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ninguém pode dizer isso, que você é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Aqui a versão é a mesma palavra. Pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mas por que a gente é tentado? Por que nós somos tentados em tantas as coisas? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É a nossa própria cobiça, nosso próprio desejo. Por isso nós somos tentados. Isso é a tentação. Você não acha engraçado que as coisas que podem tentar a você nem sempre vão tentar a mim? A gente não é tentado pelas mesmas coisas. Ninguém é tentado pela... Às vezes você está conversando com uma pessoa, de repente ele para assim, uau, você viu aquilo? Você viu aquilo? Você viu aquilo o quê? Você não presta atenção? Você não. Algumas pessoas têm algumas áreas onde ela coloca o olhar.
E essa cobiça, esse desejo, quando entra o desejo, ali nós somos tentados. Aquilo que tenta a você pode não fazer diferença nenhuma para outra pessoa. Tem pessoas que são tentadas pelo dinheiro. Você viu aquele dinheiro dando mole ali? Vou pegar para mim, é meu. Outra pessoa fala assim, não. Como assim é teu? Não é teu. Outro dia eu vi um vídeo, essa semana até, da internet. Daí mostrava assim uma pessoa andando, e ele fazendo de propósito. Ele pegava uma nota de 50, ia pôr no bolso assim e deixava cair no chão. E continuava. Aí tinha uma pessoa atrás. Ia lá, coçava a perna assim, pegava e já saía rapidinho. A maior parte das pessoas fez isso. A maior parte. Tinha um morador de rua ali sentado assim. Quando ele viu, ele falou assim, ei, caiu ali, caiu. A pessoa menos provável, talvez o que tivesse mais necessidade. Você olhava pela roupa da pessoa, você já dizia assim, puxa, aquele ali está precisando. Os outros não precisavam. Por que os outros pegaram? Sabia que não era dele. Foi tentado. Por quê? Por causa da cobiça. Ele cobiçava aquilo, ele queria. Era por causa disso. Por isso foi tentado. O pecado é algo que entra para dominar o nosso ser. Ele entra para ocupar todos os espaços. Mas é porque nós somos atraídos por isso. Nós somos levados a isso. Mas o Tiago está dizendo, a tentação não vem de Deus. Deus não tenta. Deus não lança tentações sobre mim, sobre você. Somos atraídos pela cobiça, pela nossa própria vontade, pelo desejo. É Ele que atrai, que nos seduz em tantas áreas. O homem tem necessidades de muitas conquistas para satisfazer a alma. É a alma desejando algumas coisas. Não é assim? Desde criança. Você vê lá, tem um amiguinho, tem lá os brinquedos. Você fala assim, puxa, eu queria tanto esse brinquedo. Se eu tiver, por que eu não tinha? Por que meus pais não me dão esses brinquedos? São tão legais. Só vai mudando. Depois você cresce, mas tinha lá tal coisa, um joguinho, tinha um videogame. Sempre os amigos têm algo melhor que você queria tanto para você, que você deseja. Ou o tênis. Eu queria tanto aquele tênis. Por quê? Porque eu queria. É o meu desejo ter aquele tênis. E vai mudando. É o celular, a roupa, a marca, sei lá, tantas coisas. Eu tenho uma bolsa, não sei o quê. Para quê? Para quê? E algumas pessoas dizem, eu queria tanto ter aquilo. Eu queria tanto ter aquilo. Depois tem, nem dá bola. Né? E já quer outra coisa depois. Nós estamos sendo tentados. Depois que já consegue tanta coisa, desde pequenininho, já desejando e alcançando. Então eu preciso de mais dinheiro. Preciso de mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. E chega uma hora que tem tanto dinheiro que não consegue nem gastar. Aí o que vai querer? Poder. Eu quero poder. Você percebe como vem a tentação, vem a ganância em todas as áreas? E sempre o homem, a vida vai passando, ele vai buscando outras coisas, para que isso traga uma motivação para ele viver, para ele existir. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. As pessoas ficam sempre insatisfeitas. Não é por aí. Às vezes a gente questiona Deus. E fala assim, a culpa de tudo isso é porque Deus colocou aquela árvore lá no jardim. E o homem foi tentado pela árvore. Viu aquele fruto, eu queria ter aquilo. Sabe por que Deus pôs a árvore no jardim? Porque todos os dias nós temos escolhas. Nós temos possibilidade de escolher, de decidir. Isso é o livre-arbítrio. Nós podemos escolher todo dia, eu quero, não quero. Deus falou que não é, eu não quero. Aquilo não é para mim. Isso não é para mim. São escolhas. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, até para escolher contrário ao que Deus disse. Isso é o livre-arbítrio. Eu posso escolher até contra o que Deus está dizendo para mim. Eu abro mão. Eu deixo de lado alguns valores, alguns princípios, algumas coisas que são lá da minha essência. E eu acabo decidindo e fazendo escolhas.
Eu tenho que decidir qual é a semente que eu quero dentro do meu coração. Qual é a semente que eu quero ter lá? Precisamos aprender a dominar os desejos que nós temos. São tantos desejos. Nós temos mais desejos do que necessidades. Às vezes você fala assim, eu queria tanto. Você quer, você precisa ou você deseja? Tem coisas que nós precisamos, tem coisas que nós desejamos. É por causa do desejo. Nós precisamos aprender a dominar os desejos. Quando Caim matou Abel, os dois apresentaram uma oferta. Não vamos entrar nessa questão da oferta, por que Deus aceitou uma e não outra, mas Deus fala algo ali para Caim. Em Gênesis 4:7 diz assim, se procederes bem, se você proceder direitinho, não é certo que serás aceito? Se você proceder bem, você não vai ser aceito. Se toda a vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ele está ali, ele está na porta. O seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Você deve dominar, nós devemos dominar, é a palavra de Deus dizendo. Nós temos que dominar esse desejo. Não podemos deixar o desejo extrapolar. O mundo vem e diz assim, faça o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta. Viva e faça, aproveite todas as coisas. Você não gosta mais da tua mulher? Dispensa, manda embora. Vai fazer o que você gosta. Aproveita a vida é curta, aproveite a tua vida. Você gosta de beber? Beba mesmo. Gosta de fumar? Vai fumar. Aproveita. Olha as orientações, olha os joios entrando, né? Olha o joio entrando. E tem pessoas que ouvem, e escutam isso, e atendem. Dá para entender uma coisa dessa? É verdade. Acolheu uma semente do joio e deixou entrar no coração. Deixou entrar. Pessoas dizendo, é importante ser feliz. Vá ser feliz, aproveite a vida. Se é para aproveitar, se é para ser feliz, por que essas pessoas nunca são felizes? Por que elas não conseguem ser felizes? Elas estão dizendo assim, eu vou aproveitar, eu vou ser feliz. Mas não é. Então não está procurando no lugar errado. Está buscando a coisa errada. Mas é enganado. Por causa da cobiça. Porque entrou a cobiça. Nós precisamos ter cuidado. Tem muita semente sendo semeada na terra. Tem muita semente sendo semeada. Tem semente de joio, tem semente de trigo. Cuidado com o que você coloca em você. Cuidado com o que você permite entrar em você. Preste atenção. Mas nós estamos vivendo o reino de Deus hoje. É hoje. Ele diz assim, olha, lá é semelhante a isso aqui. Nós já estamos vivendo. As coisas aqui é sombra daquilo que a gente vai viver. Ele diz assim, já vá prestando atenção desde já. Para aquilo que tem pela frente. Tem pessoas que não olham a colheita, não olham o que vai acontecer depois. É só o momento. Nós somos solo fértil e devemos dar o fruto, devemos experimentar. Quando questionam para Jesus, dizem assim, Jesus, não é melhor a gente separar já? Vamos fazer a separação aqui, pronto, já deixa tudo separadinho, aqui de um lado, aqui do outro. Esse aqui é o lado disso, esse aqui é o lado daquilo. Ele diz assim, não, deixa junto. Tem que estar ali. Por isso Jesus, eu não tirei vocês do mundo, mas para que vocês estejam ali, deem diferença, façam diferença. É para fazer diferença. É para nós julgarmos, e julgarmos para dentro, não pela aparência, mas para lá dentro, lá no íntimo. E começa em nós. Não é pelas pessoas que estão ao lado. É mais fácil a gente julgar as pessoas que estão à nossa volta. A gente já dá, é isso, pronto. Já define, já corta mesmo, tchau, pronto, já cortei. Não, tem que começar avaliando dentro de nós, qual que é o nosso fruto. Nós temos que refletir sobre o nosso coração, que tipo de semente
tem entrado em nós? A do Filho do Homem? A do maligno? Que tipo de semente? Que tipo de semente tem sido colocada? O Filho do Homem, Jesus, ele veio para lançar a boa semente. Essa deve entrar nas nossas vidas. Normalmente a gente olha com a ótica do mundo. A gente avalia tudo pela ótica do mundo. Tal pessoa é bem sucedida financeiramente, então esse é de Deus. Esse é de Deus. Da onde que a gente tira algumas ideias, né? Da onde que a gente tira essas ideias? Eu não sei. Da Bíblia não é. Porque por essa mesma avaliação, Jesus não foi bem sucedido. Jesus não foi bem sucedido. Ele foi condenado, morreu na cruz, apanhou, sofreu. Onde que está o êxito de Jesus então? Se é pela questão de aparência, a questão material, então Jesus não foi bem sucedido. Essas mesmas pessoas que avaliam assim, diriam, Jesus não é modelo. Paulo, muito menos. Imagina que Paulo é modelo. Ele ia lá, entrava numa cidade, de noite já estava na prisão. Já estava preso lá, porque estava falando da palavra. Não porque tivesse feito alguma coisa errada. Ele estava falando do que era certo. Ele estava falando do amor de Deus, do que Deus podia fazer na vida de cada um. Por esse critério de avaliação mundano, não foram pessoas bem-sucedidas. Mas o êxito não tem nada a ver com isso. Amados, esse texto diz que nós devemos ser trigo. Devemos ser o trigo. O trigo faz diferença. Quando você olhar ali, quando estiver produzindo as espigas, você vai ver a diferença. O joio não vai servir para nada. Ele vai ter que ser tirado. Aliás, a palavra diz, corta, e aí queima. Aí pode queimar. De nada vai servir. Mas o trigo, ele produz algo tão tremendo. Aliás, é a base da alimentação até os dias de hoje. Toda nação, ela precisa ter um estoque regulador de trigo, porque se ela não tiver isso, numa crise, num momento ali que não der uma colheita, desestabiliza toda a economia. Vamos ter que importar, daí paga caro. Toda nação, ela precisa ter esse estoque, o estoque regulador. Para quê? Para ter uma estabilidade. É o trigo. É ele que faz a diferença. É só no trigo. Mas, por isso que a palavra diz, nós precisamos ser trigo. Você é trigo. A semente que entra no teu coração deve ser a semente do trigo. Por quê? Para que a gente possa ofertar algo. A Bíblia fala de uma oferta do trigo. Ela fala aliás, nós sempre precisamos levar uma oferta. Sempre. Mas fala de uma oferta da flor de farinha. Oferta da flor de farinha. Farinha é feita do trigo. Essa flor da farinha é uma oferta que todos poderiam fazer. A oferta tinha que ser por sacrifício de algum animal. Algum animal tinha que ser sacrificado. Se você não tinha muito dinheiro, se você tinha poucos recursos, então pelo menos 2 pombinhos. Pelo menos 2 pombinhos. Não, mas eu não tenho nem para os 2 pombinhos, não tenho nada. Então leve uma oferta de flor de farinha. Por que a flor da farinha? Porque uma oferta de flor de farinha, ela era moída, ela era macetada. Para fazer a farinha, não é como hoje, né? Você vai lá no mercado, compra um pacote e tal, escolhe a marca, escolhe o tipo da farinha. Não, eles tinham que moer. Tinha que moer e ficavam farelos. Nessa farinha ficavam farelos. A flor da farinha era aquela farinha pura, leve. É a farinha que faz o melhor pão, o melhor bolo. Porque ela é tão levinha, a massa cresce e fica tudo macio. Tudo que você faz ali fica muito bom. Diz assim, então leve essa oferta. Foi moído ali. Para ficar só um pozinho, passou numa peneira bem fina, a peneira mais fina que existia. É esse trigo moído.
Abraão, ele está ali conversando com Deus, e quando ele chega, ele diz para Sara, fala assim: Sara, prepara lá, pega a flor de farinha e faz lá um bolo. Faz um bolo bem caprichado. E ele leva ali aos anjos. Ele chega com aquele bolo e aí ele ouve a palavra profética sobre a vida dele. Você e tua esposa darão luz a um filho. Ele vai correndo contar: Sara, nós vamos ser papai e mamãe. Nós vamos ter nenê aqui em casa. Ela dá risada. Eu falo assim: como assim? Não tem idade para isso, já passou o tempo dessas coisas. Eu falei assim: não, mas eu vi, Deus falou. Ele fez uma oferta de flor de farinha, e ali ele recebeu a palavra. Não existe tempo para nada. Em qualquer momento pode acontecer. Em todos os momentos pode acontecer algo na sua vida. Não tem idade avançada, já passou o tempo, já perdi a oportunidade. Em qualquer momento pode acontecer nas nossas vidas. Essa era uma oferta que toda pessoa poderia fazer. Nós sabemos que nós não precisamos fazer nenhum sacrifício mais. O Senhor Jesus já conquistou todas as coisas. Mas esse trigo que tem agora é a palavra que entra no nosso coração. É a palavra que está em você. Você é trigo? Se você é trigo, é essa oferta que você pode dar a Ele. A flor de farinha. Uma oferta ao Senhor, a sua própria vida sendo entregue, para que Ele venha e toque a sua vida, que Ele faça. Ele pode fazer, mas não é por isso que nós estamos diante dEle. É por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Ele já deu, Deus deu o melhor. Todas as coisas Ele já colocou. A gente tem o privilégio de estar na presença de Deus, de ter um relacionamento. Mas todos os domingos a gente ouve a palavra, se expõe a palavra. Durante a semana, vem o inimigo, vem querer colocar o joio. Nós temos que tomar o cuidado para sempre deixar o trigo ser semeado nas nossas vidas. Permita que seja o trigo colocado, a palavra semeada no teu coração, e que você possa ser trigo todos os dias, todos os dias. Feche os seus olhos, por favor. Pai Celestial, eu sou grato pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, porque em cada um de nós, o Senhor tem depositado uma semente. Pai, nós sabemos que a semente que o Senhor coloca é a semente do trigo, da Tua palavra. Pai, no dia da colheita, o Senhor verá a diferença daqueles que cuidaram do trigo, que semearam o trigo, que geraram e deram frutos. Pai, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã diante do Senhor. Que cada um possa ser esse trigo, a oferta agradável ao Senhor. Uma oferta de rendição, de gratidão. Sabemos que tudo que o Senhor faz é dentro de nós. O Senhor muda, o Senhor transforma nossas vidas. O Senhor muda o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Pai, eu declaro que a Tua palavra, o trigo, está semeado no coração de cada um. Pai, que esse trigo possa fazer diferença. No mundo onde existe tanto joio, onde é semeado tanto joio, Pai, que nós como trigo possamos fazer diferença. A Tua palavra, ela sempre produz o fruto. Pai, eu quero abençoar a vida de cada pessoa. Eu declaro, Senhor, que começa um tempo frutífero. Um tempo, Senhor, de transformação, de mudança. E que as pessoas possam ver, Senhor, um trigo que cresce,
no meio de uma plantação, que se destaca. Não por causa da aparência, mas por causa da essência. A essência que o Senhor colocou em cada um de nós. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa. E eu quero nessa hora repreender a toda semente de joio que tem sido lançada na mente, no coração. Pai, que haja um coração guardado, selado, para produzir somente aquilo que está no seu coração. Queremos fazer a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua. Senhor, nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus.